lá no Instagram ou qualquer coisa do tipo. Isso, aí eu envio para todo o Brasil. Esse livro é um tesouro. Assim, eu recebi já tantos relatos de pessoas agradecendo esse livro por ter ajudado ela a superar essa dor. Foi um propósito de Deus. Esse livro, eu falo assim, se eu terminasse nele já valeu a pena, porque o que eu já recebi de relatos, só para ter uma ideia, né? A gente vai falar um pouco de milagres, mas as coisas que Deus faz. Eu fui pregar no Paraná no início desse ano, eu com a minha esposa. E voltei para uma igreja que eu tinha pregado uns 3 anos atrás. E eu fui agora fazer era de casais. Me convidaram para fazer lá. E aí, acaba o culto, veio uma moça chorando, me abraçou. Mas sabe aquele abraço caloroso que parecia que eu era íntimo dela? E ela comentou que a primeira vez que eu fui, esse livro a mãe dela comprou, ela tinha perdido o irmão. E ela começou a ver a mãe dela melhorar. E aí ela olhou assim e falou, meu Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? Aí ela perguntou para a mãe falou, não, é que eu fui para a igreja e eu comprei esse livro e tem me ajudado. E ela começou a ler o livro, ela não era evangélica na época. E quando ela começou a ler o livro, ela começou também a ser curada e começou a ir para a igreja e se converteu. E ela disse que falou, Deus, um dia eu quero conhecer esse pastor. E aí eu voltei para a mesma igreja. Que legal. E ela me deu um abraço, comprou o livro, tirou a foto chorando, assim, foi muito especial. Glória a Deus, a explicação do porquê daquele abraço que você falou, o que tá acontecendo aqui? E aí, às vezes, eu volto em igrejas, é gostoso assim, que o livro me torna íntimo das pessoas, é muito interessante isso. Para elas, né? Isso que é interessante para elas. Você tá ali numa situação que não sabe quem é a pessoa. Que legal. Esse livro, só para eu entender a linha do tempo aqui, quando veio a pandemia, ele já estava pronto? Eu estava terminando a minha tese e apresentando para a banca. E daí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, aí eu lancei ele. E aí, bem no meio da pandemia. E qual foi a motivação para essa tese? Minha mãe. É uma coisa... Essa é uma história bem linda, né? Eu tenho que contar. A gente era uma família bem simples, bem pobre. Eu falei do meu pai, mas meu pai veio do Nordeste, aquela vida simples, muitos filhos. Eu brinco que a única coisa de abundância em casa que a gente tinha era o abacate na época, que tinha um pé de abacate em casa. Então, a única coisa que tinha fartura, o resto era tudo muito regrado. Somos em 5, né, irmãos? Eu sou caçula. E a minha mãe sempre foi aquela mulher sábia, administradora, um tesouro. Eu brinco que a gente fazia em casa assim, quando era a época do abacate. Segunda-feira, abacate amassado. Terça-feira, abacate picado. Quarta, vitamina de abacate. Ela fazia o simples se tornar prazeroso. E ela teve um câncer em 2016. Isso tudo já antes do mestrado, isso, né? 2015 para 2016. E aí isso me levou até o mestrado, você vai entender. E aí ela me chama um dia e fala assim, filho, eu tô partindo. E eu falei, não, mãe. Ela falou, Deus me falou. E ela pediu para eu fazer alguns desejos para ela. E foi algo muito lindo a forma. Ela honrou minha irmã, me honrou, pediu para orar pelas minhas filhas. Hoje um pedido para minhas filhas, ela só falou assim, eu peço, o maior presente que eu posso dar, meu filho, é que as suas filhas sejam para você aquilo que você é para mim. Imagina, eu chorei demais. E eu falei, mãe, estou em paz, filho, eu sei o que Deus fez na minha vida, e eu sei para onde eu vou, estou preparada. E no outro dia ela partiu como ela tinha me falado. Dormiu e descansou. E aí eu fui pro velório muito bem, porque, sabe, às vezes teve aqueles momentos. E quando eu fui para a igreja, e não por maldade, mas por falta de conhecimento, as pessoas da igreja, em vez de me ajudar, e até pastores, pioraram. Vou dar um exemplo. Eu estava do lado do caixão, com lágrimas nos olhos, eu levei um tapão na cabeça de uma irmã. Pastor, tenha fé, não chora. Meu Deus, tenha fé, a mãe morreu, né? Exatamente. É a hora de chorar, é a hora de... Mas na cabeça dessa pessoa era falta de fé. Teve outro que falou, você tem que ficar alegre, estar com Deus. Mas como eu vou alegrar? Minha mãe tá. E aí veio um pastor, e aí eu vi que e ele falou um versículo que eu já tinha usado no velório. Preciosos aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Mas quando ele falou isso para mim,
bateu uma facada, falei, mas como Deus pode se alegrar com a morte, se a morte é a consequência do pecado? Se o único inimigo a ser vencido, segundo Apocalipse, é a morte. E aí eu entrei em parafuso, porque eu já tinha pregado também, eu tinha esse erro. E eu fui estudar no original, e o precioso no original é de muito custo, de muita dor. O precioso no sentido é como se fosse, André, assim, imagina que eu te dou um relógio muito caro, e aí você guarda, e depois você esquece onde guardou. Então, ele é muito precioso, você vai ficar desesperado tentando, e se você perder ele, você fala, meu Deus, essa dor de perder algo de muito valor. Sim. E eu falei, rapaz, eu preciso estudar mais, porque como pastor... E aí eu fui fazer a pós primeiro em aconselhamento. E quando eu me deparei com a pós, eu vi que tinha poucos materiais escritos. Eu falei, não preciso escrever um livro, mas eu preciso me preparar. E aí eu fui para o mestrado já com esse intuito duplo, de me preparar para escrever e aumentar meu aprendizado. E aí, com o incentivo dos professores, dos amigos, aí surgiu a ideia de nascer esse livro. Tem um ponto muito importante do que o senhor falou aqui, né, que é essa questão de... Tem duas questões, na verdade. A primeira é, a igreja tem dessas coisas, né? Tem uma pessoa que, num determinado momento, vai falar algo que não é para aquele momento, né? Como aconteceu aí. Gente, na hora do luto, é hora de chorar, é hora de sofrer, é hora de ficar mal. É claro que cada pessoa reage de um jeito, né? Mas, na sua maioria, é um momento de dor e a gente precisa passar por aquele momento, né? Não pode ignorar a dor daquele momento. Mas a igreja é formada de pessoas e essas pessoas às vezes falham. Acho que isso é muito importante. Eu até estava pensando nisso hoje, né? Estava pensando num outro podcast pra gente gravar e tal. E essa pra mim foi uma revelação muito importante. Cara, a igreja é um lugar, é uma comunidade de pessoas diversas e todo mundo ali, eu inclusive, talvez principalmente, sou cheio de falhas. Então quando a gente entende que a igreja vai ter esses momentos... Você se liberta um pouco daquela noção de que, caralho, a pessoa fez isso, vou ficar magoado e não vou... Não, é a vida, né? As pessoas são assim. Isso. E entender também, né? Quando eu falo do livro Luto, eu dou uma introdução que a gente só leva o luto à morte, mas qualquer perda significativa leva a um luto. Uma pessoa que trabalhava 15 anos numa empresa e é mandada embora justamente, ela entra em luto. Uma separação é um luto. Então, qualquer perda significativa é um luto que gera processos. O luto não é algo único. Não vou detalhar, né? São 5 fases do luto. Isso. E aí, cada fase tem que ser vivida. E tem a fase de chorar, de pôr pra fora, de externar. Tem uma fase que a gente se revolta. Tem uma fase que a gente quer os porquê e não tem resposta. E cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, se você, amado, perdeu algo, ter seu tempo com Deus não é falta de fé, não é incredulidade. Às vezes, o conversar com Deus de uma forma sincera é importante. E você que é a igreja, entenda, cada pessoa passa de uma forma. Às vezes, fala, mas eu passei por isso e não sofri tanto. Mas cada ser é individual. Então, a minha perda pode ser muito maior do que a do André para mim. Sim. Depende da minha compreensão, da minha vida, da minha história familiar. Então a gente tem que começar a entender que cada ser é único e tem que respeitar os momentos. E você que passa por alguma, né, questão, como o André falou, de pessoas de uma forma até bem intencionada, eu falo, todas as pessoas que falaram isso estavam bem, queriam me ajudar, mas não tinham o conhecimento necessário. Então não fique na palavra, fique na motivação da pessoa. E saiba que Deus sempre vai ter a resposta correta. Eu tenho certeza que essas pessoas não tinham a intenção errada. A intenção era tentar te ajudar ali, te colocar pra cima, mas acontece de, numa boa intenção, a ação não ser tão boa. É aquilo, André, eu faço muito velório no livro, eu já chegando no velório, às vezes, pro filho de alguém e fala, tá tudo bem? É o costume. Claro que não tá tudo bem, né? Eu faço isso direto, eu tenho que ficar me policiando. Não pergunte se tá tudo bem, não pergunte se tá tudo bem, não, você sabe que não tá tudo bem. E não é maldade, mas é o costume, né? O linguajar, então, a gente tem que começar a entender, né? Senão a gente vira muito crítico e perde a essência, né? E o outro ponto que eu ia falar, né? Então a gente falou primeiro sobre a igreja ser um conjunto de pessoas e que tem falhas e que vão acabar errando. Tem um outro ponto também, né?
O senhor já era pastor. E mesmo assim passou por um momento de dor. E às vezes as pessoas olham para os pastores como se eles fossem super-heróis, né? Que não vão ter dor, que vão lidar com tudo da melhor maneira possível porque eles são infalíveis. E não são, né? São pessoas que estão aí sujeitas às mesmas dores, às mesmas dificuldades, talvez com muito mais maturidade para alguns assuntos, mas estão sujeitos às mesmas dificuldades. E a gente entender isso é libertador tanto para a gente quanto para o pastor, né? Porque o pastor sabe que as pessoas não vão enxergar ele como um ser infalível. Porque eu acho que isso dificulta, a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Sobre algumas questões que os pastores passam, né? E como é difícil lidar com isso, né? As pessoas às vezes não entendem que o pastor também é um ser humano. Tem um ser humano ali, atrás do microfone, atrás do púlpito, tem um ser humano que vai sofrer, que vai às vezes estar num dia que não é tão bom, vai estar num dia que dá uma resposta meio atravessada ali. Então é importante que as pessoas entendam isso, né? Porque o dia mal chega a todos nós, aí nem todo mundo. E às vezes você está num dia mal, você pode falar algo que não convém, às vezes você é um pouco ríspido. E se às vezes compreender que nós, pastores, somos seres humanos, que temos a nossa família, que temos as nossas lutas financeiras, que temos as nossas lutas pessoais, que temos nossos problemas de saúde, e que nós tentamos fazer o melhor, mas um dia qualquer pastor vai falhar, qualquer pastor vai ter o seu erro, e às vezes as pessoas da sociedade colocam o pastor como um Superman, né? Que não tem falha nenhuma. E aí o dia que ele falha, já quer sair da igreja, e não, você vê, uma pessoa boa que falhou nesse ponto, mas no total é uma pessoa maravilhosa. E a gente passa por lutas, André, e por situações, a minha esposa brinca, né? Ela fala assim, eu não tenho... ela usa o estômago para ser pastor, porque eu já passei por situação assim, de sair de um velório para um casamento. Imagina, você tá num ambiente e você tem que virar a chave, mas você é ser humano, porque você estava num velório de um membro da igreja que você amava, e você tá triste, e aí você tá num casamento de alguém que você ama, só que o seu emocional, e é claro que nesse casamento em questão, eu não fluí como poderia fluir, porque eu estava com o coração triste. Sim. E aí depois, o pastor fez o casamento, não foi tão bem, mas tinha um histórico, né? Então às vezes a gente quer aquela questão, hoje é um mundo tanto de performance, né? Não, vai ter um dia que eu vou pregar e não vai fluir tanto. É isso. E a gente tem que entender, né? É um ser humano ali atrás, né? Às vezes a gente esquece disso.